Oi, gente. Não sei se tem alguém aí. Se não tem, vou convidar aqui amotinadas pra gente conversar. Oi, gente. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Agora é eu que não encontro amotinada, gente. Que loucura isso. Tô tentando aqui procurar. Gente, tem que ser comigo essas coisas, né? Não pode ser com outra pessoa, tem que ser comigo. Ai, vamos ver. Será que a amotinada já tá aqui? Pronto, agora sim. Certo. Na esperança. Ah, Olá. foi. Pois é, vamos ver se agora se vai dar certo. Que Que estranho isso, né? esquisito. Eu carregava todo o perfil, mas até aparecia meu rostinho, mas aí dava um erro na transmissão. E não É sei por que. verdade. Vamos lá, né? Vamos deixar então a galera. Então a gente está fazendo uma live deslocada aqui, né? Então, mas vamos embora, vamos fazer. Agora, Thaís, depois a gente vai ter que organizar aí, porque você vai precisar salvar essa live. Tá, eu Não vou sei se você precisar sabe fazer descobrir isso, como, né? mas vou. Tá. Você vai precisar saber como, porque senão a gente vai perder essa entrevista, né? Essa conversa que a gente vai ter aqui. Então é isso, né? A gente está tá todo mundo rindo aqui, mas enfim, faz parte, né? Faz parte Faz. da loucura aí das coisas da internet. Mas que bom que deu certo. A gente desloca, leva para lá, não tem problema nenhum. Sei como é que vai ser isso. Depois você vai ter que salvar em YouTube, aí eu vou colocar você com Lisa para conversar, para ver se ela te Beleza. ajuda a fazer isso. Tá. Mas enfim, Não, mas eu me vamos organizo. lá. Tá, então a gente estava conversando até, enfim, eu fiz uma introdução, não sei se todo mundo pegou a introdução, mas enfim, a gente está aqui no perfil de Thaís Pucci, mas na verdade a live é das amotinadas, né, do Motim, que é esse grupo de pesquisa interinstitucional e tal. Então vamos conversar um pouco e no final, de repente, eu faço algumas considerações sobre o grupo, né, porque aí a gente vai esperando que as pessoas entrem. Enfim, vamos lá. É, Você estava escutando, né? Tô, aham. Pronto. Ó, todo mundo está dizendo que é bem fácil de salvar, é bem tranquilo. Quando Beleza. finaliza, aparece essa opção de salvar. Tá É certo. isso. Pode deixar. Ah, sim, tem gente que não pegou a introdução. A introdução era simplesmente essa que, apresentando um pouco o Motim, o grupo Motim, que é esse grupo interinstitucional, o EJA, o DESC, o FRN. A Thais é uma pesquisadora da UDESC, né, de mestrado, e ela entrou no Motim no ano passado, né? Ela fez a licenciatura também na UDESC, enfim, é uma jovem pesquisadora que vem trazendo suas questões e trazendo a sua cena da margem ao centro, né? E a ideia do tema específico de hoje é mulheres gordas, cena e resistência, não é isso? Então é isso. Então você vem acompanhando algumas lives aí do Motim, Thaís, e eu sempre faço uma grande introdução, né? Uma introdução bem bacana, que é um pouco trazendo alguma temática, alguma reflexão para para gente poder conversar. Então eu, na verdade, capturei essas citações do seu próprio texto, né? Eu estava falando assim para a galera antes que a gente vai lançar um livro no final do ano, né? Que é o livro do Motim, onde vão ter vários artigos, né? Artigos dos pesquisadores e pesquisadoras do grupo. E você fez um artigo falando sobre sua pesquisa e lá tem umas citações que eu acho que são bem interessantes da gente pensar. Uma citação diz assim:
A caça às gorduras nos é ensinada e repassada de geração a geração, com o único objetivo de ser magra. Faz qualquer coisa e se confia em promessas milagrosas. No caso da falta de êxito, a culpa sempre recai na falta de força de vontade em não aceitar a condição de ser gorda e fazer algo para modificar isso. Isso aí é uma pesquisadora, né, a Maria Luísa Jimenez, que eu acho que você vai falar um pouco dela em alguma medida. E aí tem uma outra citação que eu gosto muito, né, que diz assim: limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, sem seu direito a regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável porque a nossa beleza está fora de moda atual, fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. Isso aí é um texto da Clarissa Pinkola Estés, né, que eu acho que ela tem um capítulo chamado Corpo Jubiloso, que eu acho muito bonito, que vai discutir um pouco essas questões, né? Que a natureza selvagem é uma natureza que está completamente liberta dos padrões, né? A ideia de como a gente quebra esses padrões. Uhum. E a última citação, né, para a gente poder passar a palavra para você, que diz o seguinte: é claro que a natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito muito mais por capacidade e vitalidade, sensibilidade e resistência, do que por qualquer avaliação da aparência. Então, essa natureza instintiva tem muito a ver, né, com a ideia de vitalidade, menos com a história da aparência, né? Esse ponto de vista não pretende descartar aquilo que seja considerado belo por qualquer segmento da cultura, mas sim traçar um círculo mais amplo que inclui todas as formas de beleza, forma e função. Então, a ideia é um pouco essa da gente, né, esquentar os tamborins com essas citações da Clarissa Pinkola, da Jimenez, para a gente poder entrar nas suas questões e deixar as pessoas irem chegando também. Tem uma coisa interessante dessa live também, é que eu acho que você que vai ter que controlar um pouco o tempo. Eu não sei nem que horas que a gente entrou. Entramos faz 5 minutos. São 5 minutos. 8h25. Pronto. Então, Entramos. significa que a gente vai até 9h25, só para a gente poder Isso. ter, em média, esse tempo, né? Então, tá aí o seguinte. Eu queria perguntar para você exatamente isso, né? A partir dessas citações. Como é que foi esse seu processo de se perceber uma mulher fora de padrão, né? Assim, como é que foi essa descoberta, né? Porque muitas Uhum. mulheres negras, eu acho que nas primeiras lives do Motim, por exemplo, as meninas, né, que elas disseram, não, teve um momento que eu me percebi negra, eu me reconheci negra, né? Então, como é que é você se perceber como fora do padrão? E como é que você pode relatar para a gente essa jornada, né? Que às vezes é muito difícil entre a infância dessa menina a essa mulher fora de padrão, né? Como é que é esse caminho? Então, se você puder partilhar com a gente, eu acho que vai ser super rico. Vamos lá. Então, primeiro, boa noite a todas, todes e todos. Desculpa essa confusão do início, mas que bom que deu certo. Então, eu me entendo como uma pessoa fora do padrão e gorda desde a infância. Mas, olhando as minhas fotos de criança, as minhas fotos da adolescência, hoje eu percebo que eu não estava no padrão magro, eu não era gorda, e sim estava fora do padrão, né? Sim. E a primeira, eu acho que quando eu percebi que o meu corpo era diferente e que por isso ele era tratado de forma diferente, foi na escola. Foi pelo apontamento dos colegas, né? Apontamento do outro, a visão do outro sobre o meu corpo, porque eu não me sentia diferente. Eu fazia as mesmas coisas que todo mundo, mas o apontamento do outro, a piada do outro, o xingamento dos colegas foram me fazendo entender que alguma coisa estava diferente. Então, a escola foi... a escola foi o primeiro lugar em que eu sofria gordofobia, né? Mas, claro que na época eu nem imaginava esse termo, nem se discutia esse termo no Brasil, por exemplo. Mas o que acontecia? Chacota, apelido, zombavam do meu corpo, eu era excluída das atividades, então eu tinha muita dificuldade de criar laços de amizade na escola, muita dificuldade de fazer
as mesmas atividades que os meus colegas, principalmente em relação ao corpo, né? Dança ou educação física. Então, tudo que tinha a ver com o corpo era muito. Eu me retraía muito. E eu era muito tímida também na infância. Uhum. E quando eu comecei a perceber isso, claro, naturalmente eu ficava muito triste e trazia essas questões para minha família. Uhum. E a minha família, por mais que ficasse muito indignada com o que estava acontecendo, ela também lidou de uma forma um pouco esquisita, que foi me incentivar a emagrecer, né? Uhum. Então, ela colocou a culpa em mim, né? Por exemplo, Uhum. era como se, bom, é muito triste isso que acontece com você, mas se você não emagrecer, vai continuar acontecendo, Uhum. né? Então, aí a culpa, eu guardei essa culpa para mim. E aí eu fui escutando minha mãe, as minhas tias, falando do corpo delas, porque elas também, elas não eram gordas, mas eram fora do padrão. E aí eu ouvi elas falando do corpo delas, elas me controlando na hora da comida, me controlando na postura, no encolhe a barriga, né? Elas foram me podando e eu fui entendendo que meu corpo estava errado. Eu assimilei isso, que meu corpo era errado e que se eu não mudasse isso, ninguém mais poderia mudar, eu ia sofrer a vida inteira. Uhum. E então, quando chegou a adolescência, assim, eu tomei a decisão, junto da minha mãe, em procurar um profissional da saúde e eu tomei um remédio para emagrecer. Tinha 14 anos, tomei sibutramina. Ele é proibido em alguns países, mas eu não tenho certeza agora no Brasil se é proibido, mas na época não era. E eu emagreci 10 quilos na primeira semana. Então foi uma mudança drástica, assim, no meio da adolescência. E aí eu comecei a perceber a diferença de tratamento, porque até então eu nunca tinha estado tão perto do padrão. Eu ainda não era magra, mas eu estava muito próximo. Uhum. E eu comecei a perceber a diferença, né? As pessoas começaram a me elogiar, as pessoas começaram a falar comigo, a me procurar para fazer coisas, né? Para brincar, até brincar na minha casa, né? Tipo assim, eu não brincava, né, muito na casa dos meus amigos porque eu não era convidada. E aí na adolescência, quando eu emagrecia, eu era convidada para sair, para tomar um sorvete, para essas, né? Enfim, esses Uhum. programas de adolescência. Mas eu parei de tomar esse remédio 2 meses depois por conta dos efeitos colaterais. Uhum. E aí, assim que eu parei de tomar, eu não tive nenhuma reeducação alimentar, e aí o meu peso voltou totalmente, e mais do que era. E aí com isso veio a depressão, veio a ansiedade, veio várias cicatrizes dessa Uhum. medicação, né? Uhum. Uhum. Então, ser uma adolescente e uma criança gorda, fora do padrão, limitou com que eu me conhecesse, Uhum. limitou com que eu me percebesse em vários sentidos, assim. Uhum. E aí, em 2012, eu passei no vestibular e me mudei. Eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina, que é Concórdia, e é uma cidade pequena, com poucos habitantes, bem branca, conservadora, católica, e aí eu saí daqui e fui para estudar na UDESC, teatro na UDESC, em Florianópolis, 600 quilômetros da minha cidade. E quando eu cheguei na UDESC, né, na universidade, eu conheci outras pessoas. Eu Uhum. comecei a perceber que existiam outras vivências, outras Uhum. experiências, outros Uhum. tipos de corpos, de sexualidades. Eu comecei a perceber essa pluralidade dentro da universidade. Mas Uhum. mesmo assim, eu era uma das únicas pessoas gordas da minha Sim, turma, por exemplo, sim. e do curso de teatro. Então, é, isso foi em 2012, né? E aí, em Uhum. 2015, eu, no YouTube, na plataforma do YouTube, eu descobri o termo gordofobia, Uhum. né? E aí, quando eu descobri esse termo, por mais que eu não entendesse muito bem, tudo fazia muito sentido.
Uhum. Os relatos que eu ouvia de outras mulheres faziam muito sentido para mim, né? Uhum. E quando eu era adolescente, essa é uma história, eu vou contar porque eu acho que vai ajudar a ilustrar um pouco, mas quando eu devia ter uns 11 anos, quando as minhas colegas de escola começaram a namorar, a dar o primeiro beijo, né? Uhum. Eu não segui esse caminho. E como eu Uhum. frequentava muitos lugares católicos, eu pensei, Uhum. né? Bom, eu não me sinto atraída pelos meninos da minha sala. Uhum. E com certeza os meninos não vão se sentir atraídos por mim. Então, Uhum. eu acho que eu posso ser santa. Pensei, na Olha só. época. E, Aham. claro que isso né, passou, mas ficou esse negócio, essa ideia de que, ok, meu corpo não é um corpo sexual, eu não vou me sentir atraída por ninguém, ninguém vai se atrair por mim. Uhum. E aí, na universidade, em 2015, quando eu me entendi de fato como uma mulher gorda, Uhum. eu transferi essa culpa que eu sentia desde a infância, eu entendi que essa culpa não era minha, que eu era mais uma vítima desse sistema. E a Uhum. partir daí, eu também me entendi como um corpo merecedor de afeto, um Uhum. corpo que merece afeto, que é capaz de amar e capaz de ser amado. Uhum. E aí e foi nesse processo também, então foi 2015 foi o ano, assim, porque eu me entendi como uma mulher gorda, me entendi como uma mulher lésbica, então tudo aconteceu junto, sabe? Aí eu comecei a Uhum. entender que, tá, ok, eu não senti atração pelos meninos na minha infância, justamente porque eu não sinto atração por homens, né? Uhum. E aí tudo aconteceu de uma forma muito orgânica e muito bonita, assim, sabe? Uhum. Uhum. Então, é isso. Quando eu parei para pensar sobre isso, foi doido, porque eu não tinha noção do tempo, mas foi muito próximo, sabe? Foi como Uhum. se eu tirei essa culpa, me preenchi de mim mesma e me encontrei em vários sentidos, né? E Sim. isso foi muito importante, assim, o ano de Sim. 2015, né? E o ano da entrada na universidade para mim. Sim. Sim. E Thaís, como é que você se deparou com os feminismos, né? Porque de antemão, assim, o fato do feminismo, assim, o feminismo de maneira plural, ele traz para a gente justamente vamos dizer assim, um caminho, né, de quebra de padrões que são estabelecidos, né? Esses padrões que estão muito ligados a uma questão do patriarcado, né? Estruturas que estão muito fundamentadas, muito fixas, né? E que os feminismos eles ajudam a gente a construir uma nova jornada, né? Um caminho outro, né? Outras epistemologias, outros campos de conhecimento. Como é que você se deparou com os feminismos, né? E a questão das abordagens feministas na questão da mulher gorda, como é que você percebe, né? Porque querendo ou não a gente vem, né, nas discussões do motim desde o começo tentando ver, né, alguns segmentos, né? Quando a gente fala Uhum, de feminismos plurais, a gente está falando muito sobre essas diversidades, né? A gente não tem uma só mulher, mas a gente tem uma mulher negra, a gente tem uma mulher de classe social alta, de classe social baixa, uma mulher gorda, uma mulher magra. Então, são várias mulheres e vários coletivos de mulheres, e uhum, por isso vários feminismos. uhum, Então, como é que você chega, como é que você percebe essas abordagens feministas nessa questão? Né? Que eu uhum. acho que é bastante interessante de pensar. Então, voltando à minha infância, é, eu tenho muitas imagens da minha infância e adolescência, e eu acho isso muito bonito porque me ajuda a desenhar os meus processos, assim, eu consigo, Sim. né, ir desenhando. E eu lembro que eu acho que devia ter uns 8 anos. Bom, na minha família nunca falou sobre o que era machismo, feminismo, Uhum. nunca se falava sobre isso. E eu não Uhum. lembro de falar isso na escola também, de professoras ou professores falarem sobre isso. Mas de alguma forma essas palavras chegaram até mim. Se não sei se foi pela TV, eu não sei. E aí eu lembro que, ok, eu tinha escutado essas duas palavras, mas eu não sabia o que significava, né? Machismo e feminismo. E aí eu lembro de tentar organizar um conceito na minha cabeça a partir do que eu pensei que fosse, né? Eu lembro de achar que, bom, machismo parece com macho. Então todo homem é machista. Sim.
E feminismo me lembra fêmea. Então, toda mulher é feminista. É feminista. Ponto. Coloquei Ótimo. isso numa caixinha. Eu coloquei isso numa caixinha, guardei e nunca mais Aham. mexi nessa caixinha, né? Eu lembro Uhum. que eu criei esse mini conceito e pá, fui. E Uhum. aí foi chegando na universidade que eu fui ter contato a primeira vez com a palavra feminismo no sentido de tentar entender o que era o feminismo, né? E muito rapidamente fui me identificando com alguns pensamentos, né? E também fui amadurecendo a ideia de feminismo, né? De primeiro de entender, ok, sou feminista, tá, mas tem outras pessoas, outras mulheres feministas, e são mulheres diferentes de mim. E aí também fui entendendo um pouco mais sobre esses marcadores, né? Os marcadores sociais. Uhum. E, e também fui entendendo o quão é importante a gente levar em conta esses marcadores e as subjetividades de cada mulher, né? Uhum. Porque eu, como uma mulher, eu sou uma mulher gorda, mas eu sou uma mulher branca. Sou uma Uhum. mulher lésbica, mas eu sou uma mulher cis. Então, Uhum. a gente precisa ter noção desses movimentos, né? E de Sim. entender que, por exemplo, a luta de classe e a luta racial precisa vir da base. A gente precisa Uhum. entender isso, precisa construir junto, como pessoa branca, a gente precisa estar construindo junto. Uhum. E, e aí, ok, em 2015, quando eu descobri o termo gordofobia, né? Acho que eu não expliquei o que é gordofobia, acho que talvez seria interessante falar um pouquinho, né? Sim. Bom, Sim. gordofobia é um. Quando eu descobri esse termo, ele vinha muito ligado com a ideia de empoderamento, né? Da mulher gorda se empoderar, da mulher gorda se achar bonita e que as outras pessoas comecem a olhar a pessoa gorda como uma pessoa bonita e afim. E ela vinha muito junto com a ideia de mercado, né? Ah, como eu quero encontrar uma roupa do meu tamanho, eu quero começar a me vestir melhor. E de Uhum. fato, isso foi muito importante para mim na época. Mas chegou um Uhum. momento em que eu entendi que gordofobia não é um movimento, a luta anti-gordofobia não é um movimento individual. Ela precisa Uhum. ser um movimento coletivo, porque ela fala de estrutura, né? Uhum. Então, a gordofobia é uma opressão estrutural com as pessoas gordas, né? E ela se manifesta de diversas maneiras. Tanto a piada da pessoa gorda, quanto a negligência médica, por exemplo, ou a falta de acessibilidade, Nos tanto espaços, né? como Nos espaços, né? Por exemplo. isso, isso, nos espaços. E até mesmo, aí voltando à questão da roupa, roupa tem essas duas visões, né? Uma visão bem mercadológica e a visão da acessibilidade, porque a gente precisa ter roupa para vestir. A Claro. gente precisa sair de casa. E aí, como é que uma Uhum. pessoa gorda, maior, né, sai de Uhum. casa se não consegue vestir uma roupa, se não consegue passar pela catraca do ônibus? Ou como é que essa Uhum. pessoa gorda vai ao médico se Uhum. ela de imediato é patologizada, né? Uhum. E, e essa é a diferença da pressão estética, né? A pressão Uhum. estética é uma pressão que todas as pessoas sofrem para se encaixar num padrão, no padrão Uhum. branco, hegemônico, né, europeu, todo Uhum. aquele padrão. E a Uhum. pessoa gorda, além de estar sofrendo essa pressão, ela Uhum. também é invisibilizada, ela é Uhum. excluída, né? O Uhum. próprio termo obesa, pessoa obesa, eu não uso essa palavra, porque ela Uhum. carrega todo esse estigma patológico, né, da Uhum. pessoa gorda. Uhum. Uhum. E, e é irônico, porque nos chamam de pessoas doentes, mas tanto o serviço público de saúde quanto o privado não tem estrutura que nos caiba, né? A gente Uhum. precisa de uma maca, por exemplo, e ela só Uhum. sustenta tantos quilos. Se você não te sustenta, o problema é Uhum. seu. Você não emagreceu, a culpa é sua, né? Uhum. Então, a pessoa gorda é culpabilizada por todas as opressões que as atinge, Uhum. né? Uhum. A falta, eles falam sobre essa falta de força de vontade, né? Ah, Sim. se não tem força de vontade, é só fechar a boca.
Quando, na verdade, a gente sabe que esse ser gordo é muito mais amplo do que isso, né? Uhum, E questões genéticas, enfim, N uhum, questões. E aí, ao mesmo tempo que eu fui estudando sobre feminismo, eu fui entendendo uhum. que a luta anti-gordofobia não é uma luta exclusivamente feminista, Sim. porque ela abrange vários tipos de corpos. Mas, ao mesmo tempo, ela está muito atrelada à luta feminista, Uhum, porque como essa pressão estética e a gordofobia, ela atinge mais as pessoas, as mulheres, né, cis e trans, e para se encaixar nesse padrão, é uhum, muito diferente ser um homem gordo e uma mulher gorda. O homem gordo, uhum, homem gordo, pança de cerveja, nananã. uhum, A mulher uhum, não, é desleixada, ela não se cuida, ela não tem amor próprio, né? uhum, Então tem esse tom de crueldade. O homem gordo, por exemplo, o que ataca ele, acho que mais fortemente é essa questão da piada, né? uhum, Com a mulher também, mas a exigência que ela emagreça é muito mais forte. uhum, Então, da mesma forma que o feminismo precisa desse recorte dos marcadores sociais, a luta anti-gordofobia também precisa. uhum, Porque eu sou uma mulher gorda, de novo, sou uma mulher uhum, lésbica, mas as mulheres negras gordas têm outras estereotipias associadas a elas, uhum, né? uhum. Outras opressões associadas a elas. E Sim. aí, bom, o estudo sobre gordofobia é muito recente no Brasil. Então, Uhum, essas questões estão pipocando, assim. Por isso que, às vezes, se eu uhum, falar uhum, demais, você me fala. uhum. Porque eu Não, me eu empolgo quero e que você fale demais. Você está aqui para falar demais, Thaís. eu me Fale empolgo e demais. aí vou emendando o assunto no outro, quando viu, já foi. Não, eu tenho outras perguntas aqui, mas eu quero que você fala sim sobre isso. Essa história da gordofobia é muito importante, né? Que é realmente um estudo muito Uhum. recente. Até uma dificuldade para você na pesquisa, né? Isso, e Encontrar aí, literatura, encontrar, né? isso, e é engraçado porque eu sempre, desde pequena, eu pensei sobre isso, mas não sabia que estava de fato pensando sobre, né? Eu É. sentia que tinha alguma coisa que não estava certo nisso tudo, mas também não sabia como que fazer com isso. E a minha única alternativa era o emagrecimento, né? A princípio. Sim. Uhum, uhum, E pareço tranquila quanto a isso, mas a culpa me deixou várias cicatrizes, é, uhum, uhum, várias inseguranças minhas, né? uhum, Com o meu corpo ainda permanecem. E é uma luta constante de trabalhar esse meu olhar para mim mesma, trabalhar o olhar para outra pessoa, né? uhum, uhum, E voltando à fala sobre gordofobia e feminismo, eu percebo que a luta gordativista, ela é às vezes muito excluída das pautas feministas, uhum, visto como uma luta menor, uhum, uma é, eu já ouvi em grupos feministas, por exemplo, que não era válido se falar sobre o corpo gordo, porque o corpo gordo ele pode deixar de ser. Quando, na verdade, sim, ele pode deixar de ser, mas por que que ele deixa de ser, né? Nós uhum. somos, é, nós Quais são os somos caminhos, né, para deixar de ser, né? Quais são as isso, pressões que são exato, sofridas e, né, quais são exato, as caixinhas que você tem que entrar para deixar de ser, né? E exato. às vezes é como você está dizendo, né? Não é uma questão necessariamente de engordar, não engordar, mas é como é que isso acontece, de onde isso vem, né? Como é que isso é produzido. Então, Sim, exatamente. bem mais E, profundo, né? e assim, nós somos submetidas a procedimentos estéticos e disfarçados de procedimentos de saúde muito agressivos.
por exemplo, a cirurgia bariátrica, é, ela é, bom, eu cansei de ir em consultas médicas, por exemplo, e, sei lá, com uma dor no pé, numa unha encravada, já fui no dentista e aí a pessoa já chega e fala para mim assim, você já pensou em fazer bariátrica? O que que você acha, né? E é muito invasivo. O corpo, Uhum. acho que as pessoas têm a ideia de que o corpo gordo é público. Ou Uhum. na rua, a clássica é oferecer um shake Herbalife na rua pra gente, né? Nos param na rua e falam assim, você já ouviu falar na Herbalife? Pois é, e aí começa a trazer vários flyers ou Uhum. receitas de dieta. Você nem perguntou por uma receita de dieta, por uma dieta, né? E as Uhum. pessoas acham que seu corpo é público, que elas podem, que elas estão fazendo isso pro teu bem, né? Uhum. Uhum. Disfarçadas é, é, pela saúde, por essa ideia de saúde, né? Uhum. Uhum. E Thaís, deixa tá. eu te encaminhar. Legal que você está indo. Até tem perguntas aqui que eu acho que já começam. A Adriana está fazendo uma pergunta aqui, né? Quais são as feministas que dialogam com essa luta anti-gordofobia? Uhum. Até da cacofonia, né? Você não consegue, você gagueja para falar. Mas, enfim, deixa eu te falar. Eu queria que agora você talvez encaminhasse um pouco sua fala, que eu acho que tem a ver um pouco com a pergunta que a Adriana está propondo. Como é que você pensa a arte como uma plataforma, né, para a discussão acerca da mulher gorda, né? Uhum. Porque, como eu falei no início, acho que você é uma das pesquisadoras pioneiras dentro do campo do teatro, né? Você sabe disso, a discutir essa questão de maneira fundamental. Acho que lógico que você tem precursoras, né? A gente tem Fernanda Magalhães e outros pesquisadores que já vêm trabalhando, né, essa Uhum. questão no campo da performance, no campo da arte de uma maneira geral. Mas eu acho que aqui no Brasil, assim, dentro da academia, no teatro, eu acho que o seu trabalho é um trabalho que traz um ineditismo em alguma medida. E aí eu acho que pode ser, dentro disso, eu acho que você pode falar um pouco como é que você está trazendo essas feministas, né? Para à tona, né? E Uhum. aí alguém está perguntando aqui também quais são grupos e artistas que estão fazendo pesquisas também sobre o tema da mulher gorda. Eu acho que tudo isso você pode incluir aí nessa sua fala de Uhum. como é que você está pensando a arte como plataforma, como é que você faz isso dentro dos grupos que você trabalha. Acho que, e falar um pouco da tua pesquisa, né? Que tem tudo a ver com a tua pesquisa atual, né? A pesquisa que Uhum. está situada nesse grupo de pesquisa do Motim. Fala pra gente aí. Bom, em 2017 eu estava me formando, eu estava no TCC e minha colega de mestrado, Gaia, ela estava na disciplina, ela fazia licenciatura em teatro na UDESC também, uma mulher gorda menor, e ela convidou o Ila e Bruna Puntel, e também me convidou para fazer parte do processo de direção dela, que no final teve o nome de Sob Medida. Eu, como estava nesse processo de TCC, não aceitei, e a Gaia está aqui, ela vai brigar comigo. É, não aceitei de imediato, porque eu estava enlouquecida nessas questões do TCC, da formatura e afim. E aí eu assisti o Sob Medida e quase que numa data muito próxima eu assisti também um espetáculo da uma bailarina gorda lá em Florianópolis chamada Jussara Belchior, chamado Peso Bruto. E esses dois trabalhos tinham a temática gorda. E hoje nós trabalhamos juntas num coletivo chamado Coletivo Manada, que é um coletivo de gordes. E esse coletivo é muito especial, assim, pra gente, porque em 2018, a Bruna Puntel, aí ela fez um trabalho de direção chamado MOP, que no início chamava Manuseio Operacional de Produtos Pesados, e hoje chama apenas MOP. E nesse trabalho, ela chamou diversos corpos gordos. E foi a primeira vez que eu trabalhei com pessoas parecidas comigo, né? E que discutiam sobre isso de uma forma muito consciente. E aí hoje o MOP não existe mais, né? Esse trabalho, mas a gente experimentou teatro, dança, performance, tudo misturado assim. E foi muito bonito dançar com pessoas parecidas comigo, pessoas gordas, né?
Até um exercício bobo, eu não sei o nome desse exercício, eu acho que é o exercício da confiança, eu chamo assim, onde tem uma roda de pessoas, dentro Ah, tem uma pessoa que vai João Bobo, jogando. João Bobo. Jogo bobo, isso. Isso. E esse exercício eu nunca fazia direito, justamente por medo. E foi a primeira vez em que eu comecei, em que eu fiz esse jogo, né? Uhum, Com confiança, de fato, né? uhum, É, uhum. e então foi muito bonito trocar com essas pessoas. E hoje, o Grupo Manada, a gente também está com um trabalho de debate sobre gordofobia que chama Mesa Gorda, Redonda e Pesada, onde a gente fala sobre gordofobia e discute o corpo gordo dentro da academia, não academia de ginástica, academia é, na universidade, né? E discute também no campo das artes da cena, né? Uhum. Onde estão esses corpos nas artes da cena? Por que que eles não porque eles não estão dançando, porque eles não estão atuando, não estão escrevendo, não estão pesquisando, não estão dirigindo? Uhum. E onde estão esses corpos na universidade também? Porque eles Uhum. não estão lá. São pouquíssimos corpos gordos dentro da universidade. E o que leva a essa exclusão, essa falta de se sentir inseridos, né? A cadeira da própria sala de aula, que às vezes não te comporta, né? Uhum. Aquelas cadeiras que tem o braço assim direto com a mesa. Isso é um terror. Como é que você consegue estudar numa universidade quando a tua carteira é assim, né? Uhum. Bom, enfim. E aí tem um outro coletivo, se eu não me engano, é de São Paulo, que chama Zona Guibara. É um coletivo de mulheres gordas e pretas que Uhum. trabalham a performance e a dança também. E elas são incríveis demais, assim. Então é isso, assim, a gente está descobrindo essas novas pessoas trabalhando, né? Então, que mais? Me perdi, eu acho, um pouco. Não, eu tava te chamando, alguém perguntou sobre algumas feministas que Hum, discutem gordofobia, né? Que talvez você uhum, pudesse partilhar com a gente. Aí você falou de alguns grupos também que eu acho que tem a ver. uhum, E aí eu queria também que você encaminhasse sua fala, se você puder, para falar um pouco sobre sua pesquisa. Eu acho que todo tá. mundo está sacando assim que tem uma coisa super bonita em Thaís também, que é Uhum, o humor, né? Né? Que é, então o seu trabalho tem uma relação com a questão do riso, né? uhum, Né? Que uhum. eu acho que isso também é uma peculiaridade dessa discussão e desse público. Então, aqui, ó, o Kleber está falando aqui, a Zona Aguibara, direção de Gal Martins, né? Isso De mesmo, São uhum. Paulo. O Kleber está aqui contribuindo. Isso, isso. Então acho que tem, talvez você falar um pouco dessa tua pesquisa, né? Uhum. Atual, né? A pesquisa do motim, que está no motim, enfim. Então, como eu disse, a pesquisa gorda no Brasil é bem recente, né? E então, Gaia, que está comigo no mestrado, ela também pesquisa o corpo gordo. Jussara Belchior, no doutorado, também pesquisa o corpo gordo. Elas se entendem também como feministas e estão produzindo esse conhecimento, sabe? E eu me sinto muito sortuda em tê-las no mesmo programa, né? A gente pode Uhum. trocar de muito perto. Agora não, por causa da pandemia, mas a gente pode trocar de muito perto. A Maria Luísa Gimenez, a Malu Gimenez, que você falou no início, também uma citação, ela defendeu a tese dela agora, em janeiro de 2020, Uhum. sobre gordofobia. Ela tem um Mato projeto, Grosso, né? isso, ela tem Mato um Grosso. projeto, Uhum. ela tem um projeto chamado Estudos do Corpo Gordo, se vocês quiserem procurar, tem no Instagram, tem no Facebook também, onde ela está trocando ideias sobre isso e relatos de mulheres, e a tese dela é bem introdutória, assim, sobre gordofobia. E tem também uma escritora, se eu não me engano, ela é norte-americana, chamada Sabrina Strings, que ela é uma mulher magra, e é uma mulher negra, e ela fala sobre a origem racista da gordofobia, onde ela entende que a aversão ao corpo gordo veio pela aversão da corpulência negra, né, dos quadris, né, do peito, dessa ideia racista do corpo da mulher negra,
e a partir daí ela vai desenvolvendo a ideia, sabe? Então, acho que é muito interessante. Eu acho que de início, sim, eu trago elas. E sobre a minha pesquisa, então, Tem a Fernanda Magalhães também, né? Que isso, eu acho que. claro, e Fernanda Magalhães também, tá em Londrina, né? Ela foi uma das pioneiras a estudar sobre o corpo gordo no Brasil. Ela estuda Uhum. eu não sei, não lembro se é do final dos anos 80, início dos anos 90, talvez. Ela Isso. Ela começou a fez estudar. mestrado comigo, doutorado. Ela estava É? no doutorado, eu estava no mestrado. Exato. Ai, que demais, eu não sabia. Sim, é uma E- parceirona. Então, e é uma das percussoras, assim, aqui no Brasil, e ela é um nome fortíssimo, principalmente nas artes das cenas, né, de trabalhar Uhum. o corpo em Performance. movimento, né, corpo gordo Uhum. em movimento. Uhum. Bom, a minha pesquisa, então, como a Luciana falou, tem a ver com o humor. E então, para falar sobre isso, eu acho que eu vou voltar um pouquinho na minha infância. Eu comecei a fazer teatro com 6 anos, muito jovem, e foi justamente por causa da minha timidez que os meus pais me matricularam na aula de teatro, é um curso livre de teatro municipal aqui na minha cidade natal. E eu fiz teatro nesse lugar dos meus 6 aos meus 17 anos, quando eu me mudei para Florianópolis. E no meio disso, eu também fiz parte de um grupo de teatro local. E dentre todos esses anos, eu sempre fiz espetáculos cômicos, de diversas linguagens cômicas, mas sempre espetáculos cômicos. E quando eu cheguei na universidade, eu comecei a experimentar a dança, comecei a experimentar performance, mas sempre em disciplinas onde a proposta era essa. E eu comecei a perceber que eu não era convidada para espetáculos de performance, espetáculos de dança ou até drama, por exemplo. Ou quando eu era chamada para fazer um espetáculo de drama, eu era o alívio cômico, né, desse espetáculo. E eu também ouvia muito na universidade, na época, eu não sei se isso já se esvaiu, tomara que sim, mas eu escutava muito a ideia de que quem fazia comédia era um artista menor. Era uma comédia, era um espetáculo do povo, que não tinha tanta importância na academia. Se quisesse fazer comédia, que fizesse fora da academia. Isso me incomodava muito e ficava, poxa, será que eu sou uma artista menor por conta disso? O né, enfim. E aí, quando eu aceitei que eu gostava de fazer trabalhos cômicos mesmo, que eu gostava de pesquisar comicidade, que eu me sentia muito potente fazendo trabalhos cômicos, eu comecei a analisar que tipos de trabalho cômicos eu também fazia, né? Uhum. Uhum. E comecei a perceber, analisar outros trabalhos de pessoas gordas, tanto na televisão, quanto no cinema, enfim, até mesmo no teatro, em que as pessoas gordas, elas estavam cumprindo um papel que a sociedade queria, mesmo dentro desses espetáculos, né? Reforçando um estereótipo gordofóbico, da gorda virgem, da gorda que não tem namorado, na gorda que é muito fogosa porque nunca transa, ou na amiga da protagonista, a bobalhona, a que cai, enfim. Uhum. Ou a pessoa gorda estava rindo dela mesma, ou era uma Uhum. risada, né? Era uma piada dela mesma. Uhum. E aí, eu comecei a me perguntar se as pessoas, quando eu estava no espetáculo, quando eu estava atuando, as pessoas riam da minha potência cômica como atriz, ou se elas estavam rindo porque era uma atriz gorda fazendo aquilo. Uhum. Comecei a pensar sobre isso e ainda não tenho uma resposta. Uhum. Mas aí, na minha pesquisa, eu encontrei 3 tipos de riso que me atravessam, que Uhum. é o riso da zombaria, que é um riso gordofóbico, quando as pessoas lá na minha infância riam de mim, é, zoavam com a minha cara, me chamavam de gorda, baleia, enfim. O riso da proteção, que é quando eu fiz piada comigo mesma para me sentir inserida num grupo de pessoas, ou até mesmo na sociedade, né? A famosa gorda que veste a camisa, né? A ideia de, eu vou, leva na esportiva, vou rir de mim mesma, né? Toda essa ideia. Uhum. E o riso da cena,
que é outro riso que também me atravessa. E aí, bom, as minhas questões estão passando por isso, né? E a proposta era a criação de um trabalho cênico que tentasse romper, cômico, né? Que tentasse romper com esses estereótipos gordofóbicos e essas lógicas gordofóbicas. Que, infelizmente, está parado por conta da pandemia. E a gente, eu e Luciana até conversamos na nossa última orientação para descobrir de que forma a gente poderia fazer um trabalho, não perder esse momento, né? Buscar alternativas na internet de criação de narrativas gordas, né? E, além de romper esses estereótipos gordofóbicos, é como começar a transformar nosso olhar para a potência do corpo gordo, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito também no Coletivo Manada, sobre... nós temos muitas histórias trágicas, digamos assim, muitas. E de que forma transformar isso em potência, né? E na minha pesquisa do mestrado, de que forma transformar isso num riso didático, talvez, né? Naquele riso que você é pega de surpresa, você ri, aí você pega de surpresa, né? Ai, nossa, tô rindo disso, como assim? Né? Ou enfim, e isso eu acredito que se instaura no jogo cômico, né? Essa quebra, esse jogo com a plateia, até com as próprias atrizes. Eu tinha convidado Jerusa Bandeira, uma colega nossa do Coletivo Manada também, para estar comigo em cena. E, bom, espero que dê certo, porque eu estava muito empolgada, a Jerusa também. E, enfim, eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas sobre a minha pesquisa. Sim. Mas eu estou no processo, né? Estamos no primeiro ano, né, de trabalho, terminando, quer dizer, o segundo ano, mas, né, um processo ainda curto ainda para aprofundar, né? Mas acho que tem isso que a gente conversou, né, Thaís? Acho que talvez esse momento também da live, eu acho que pode servir, assim como serviu para a Júlia, um pouco que a gente conversou, né? Essa ideia de que também convidar pessoas, eu acho que para seguir o trabalho de Thaís, como possibilidade de diálogo, né? Para talvez a produção de uma oficina, que seja uma oficina virtual, onde a gente possa produzir narrativas e tal, que eu acho que pode ser interessante para você e eu acho que para as pessoas que estão participando aqui, que podem contribuir com sua pesquisa e tal. E eu queria também, assim, para findar, que eu nem sei quanto tempo tem, mas enfim, já são 21h11, né? Mas eu fiquei pensando aqui, Thaís, qual foi a contribuição, assim, dessa experiência que você está tendo com o Coletivo Manada, todo esse processo que você teve dentro da academia, porque querendo ou não, realmente foi a sua entrada na universidade que criou um pouco essa sua fissura, né? Essa ideia de que, bom, aqui tem uma pesquisa que me interessa porque está falando de mim, das minhas questões. Eu acho que isso também é super feminista, né? Porque a gente tem aquele famoso slogan do feminismo que o pessoal é político, né? Então significa que o fato de você trazer sua história identificar que sua história não é única, né? História, a gente falou um pouco disso ontem com o Rodrigo, que quando ele reuniu as mulheres idosas, não era uma história de uma idosa, mas acaba isso ressoando histórias várias, né? De várias gerações de mulheres idosas, e aqui eu acho que também várias gerações e mulheres diferentes, de regiões diferentes, mulheres gordas, né? De vários lugares, que estão querendo discutir essa questão da gordofobia e usando, de alguma maneira, a arte e o teatro como plataforma, como a performance, como plataforma, a dança, né? Como plataforma para essas discussões. E aí eu queria saber qual a contribuição dessa experiência que você tem tendo na sua formação política e artística. Parece uma coisa óbvia essa pergunta, mas não é, né? Eu acho que talvez a gente identificar como é que você está se formando politicamente, artisticamente, a partir dessas questões que você foi levantando, né? Eu acho que não é fácil. eu acho que eu acabei... Bom, a minha família sempre disse que eu era a filha do contra,
né? Sempre o não, sempre por quê, sempre muito questionadora. Eu acho que isso faz parte da minha essência, assim, sabe? Uhum, E isso tem uhum, sido fundamental, sempre foi fundamental, mas hoje eu estou aprendendo a usar esse meu ar questionador para uhum, criar respostas também, né? Para uhum, responder essas questões, não só ouvir as respostas, sabe? uhum, Eu acho que isso faz parte também da minha formação política, uhum, e trocar, eu acho que é isso, né? Quando eu falei sobre o movimento anti-gordofobia ser um movimento coletivo, uhum, eu acho que essa minha formação tá nessa coletividade também, de estar uhum, trocando com outras mulheres gordas, outras pessoas gordas, outros homens gordos, enfim, cada pessoa tem, ao mesmo tempo que tem uma história muito parecida com a minha, uhum, tem várias questões muito diferentes das minhas. uhum, E, e como ouvir essas histórias com carinho e com generosidade, sabe? Eu acho que uhum. quando eu escuto a palavra política, às vezes vem uma coisa meio dura, assim. Mas na verdade Sim. não é. Na verdade não é. A política está nas nossas micro-relações, na forma como a gente escuta as outras pessoas, né? Eu acredito Uhum. nisso, na forma como a gente age com as outras pessoas. E trabalhar em coletivo está sendo muito importante para mim, Sim, sim, na minha formação política, em sim. conhecer outras pessoas e outros pontos de vista, outras perspectivas, né? Que eu não Uhum, tive na minha adolescência, pouco eu tive na minha adolescência e infância. Eu tinha uma visão muito fechada do que era uma vida, por exemplo, uhum, né? uhum, Que eu uhum, ia estudar, eu ia passar numa universidade, encontrar um homem, ia casar com a idade que minha mãe casou, 20 e poucos anos, ia ter um uhum, filho, sabe? Eu ia seguir toda essa lógica patriarcal sim. de heteronormativa. Então, Uhum, questionar, eu acho que sempre me movimentou. Eu acho que uhum, política também é movimento, a gente sentindo para uhum. onde a gente vai, né? E Sim, também sim. se permitindo estar. Uhum, Porque, por exemplo, eu sempre disse que eu sou uma atriz de teatro, eu não faço publicidade, eu não faço cinema, eu não quero fazer, eu sou uma atriz de teatro. Mas, na verdade, hoje eu olho e penso, poxa, eu queria tanto ter feito cinema, queria uhum, tanto ter uma experiência na publicidade, por mais é, uhum. mercadológico que seja, mas eu queria ter tido essa experiência, que eu Sim. ainda não Uhum, consegui me permitir. uhum, uhum. Por medo de fazer teste, por já saber que essa estrutura é muito cruel, essa escolha de elenco é muito cruel, e que Uhum, talvez eu seja escolhida, mas para uma coisa que eu não quero, que é reforçar um estereótipo, talvez, né? uhum, uhum. Então, de como começar a me permitir fazer outras coisas e tentar conquistar esse meu espaço ali, Claro. Uhum, né? uhum, Então, uhum. acho que, não sei, talvez eu tenha fugido um pouco, mas quando falo sobre política, me vem muito essa conquista de espaços, Uhum, essa conquista coletiva também, né? Porque o uhum, nosso corpo é tão grande, mas ninguém enxerga, uhum. né? E é irônico isso, porque a gente é tão grande, né? Em qualquer lugar. Na verdade, as pessoas me olham porque elas me estranham, mas elas me ignoram porque elas não querem me ver. E elas têm a Uhum, versão de pensar que talvez elas possam um dia ser como eu, uhum, né? uhum, uhum. Então, sei, eu acho que é mais ou menos isso, assim. E manter o olho bem aberto e generoso. E manter Sim. esse cuidado com o coletivo e com outras Uhum, pessoas gordas, uhum, enfim, acho uhum. que é o principal, assim. Eu acho que você levanta questões, Thaís, muito, muito pertinentes, né? Esse momento que a gente está vivendo, inclusive desse momento, né? Com a natureza, né? A natureza destruída, né? Porque eu acho que na minha opinião, eu acho que a resposta do coronavírus com o coronavírus é uma resposta a essa agressão, né? Que a natureza vem sofrendo, a entrar em padrões, né? Uhum, Que são os padrões humanos
do que deve ser a natureza, né? E a natureza selvagem como ela é, ela Sim. se liberta, né? Então, eu Uhum. acho que tem um lugar político, né? Que está se ensinando. Eu acho que você Uhum. traz a política num lugar bastante positivo, muito construtivo, né? Essa ideia de Uhum. política como movimento, política como espaço de cuidado, política como empatia, né? Um espaço de empatia, de você entender que você não está sozinho, né? Que não adianta Uhum. você querer mudar o país se você não muda a sua própria casa, entendeu? Se você trata Uhum. mal os seus parentes, se você trata mal, né, os seus parceiros e parceiras, de Uhum. que você quer colocar em padrões estabelecidos essas pessoas, né, padrões já ditos. Então, acho que você traz questões muito pertinentes, né, e eu fico particularmente, e isso é uma coisa que eu não canso de dizer a você, né, muito feliz, né, de estar tendo esse privilégio de lhe orientar, né, numa pesquisa Uhum. como essa, porque eu acho que isso é um privilégio para qualquer professor, ter uma pesquisa, né, e uma pesquisadora engajada num lugar que é bastante importante, né, para se falar, algo para se falar, que é um pouco vamos dizer assim, esses preconceitos acontecem dentro das próprias searas feministas, né, que é Uhum. um pouco como é que você, né, essas segmentações assim. Então eu fico muito feliz, assim, muito feliz de você estar com a gente no Motim, né, e trazendo essa pesquisa para o grupo também, né, que eu acho que isso amplia as nossas conexões. Eu acho que a gente tem mais um tempinho, queria que você terminasse, não eu, mas antes de terminar, estão dizendo um monte de coisa bonita aqui para você, você deve estar vendo, que você é sexy, que você é à vontade, que você é linda, que essa live foi maravilhosa. E é isso, né? A gente teve dificuldade para começar, mas faz parte também, né? Faz parte da Sim. resistência a E gente deu, e deu. lutar para o espaço de fala acontecer, né? E essa Uhum. live vai ser gravada, eu espero que você consiga, você vai conseguir Não, vou gravar conseguir, essa gente. live. Ó, energia positiva. Energia positiva, você vai, quando a gente botar isso no nosso hall, né, de lives aqui, Uhum. dizer que a gente tem o livro, né, que vai ser lançado no final do ano e que dos artigos é um artigo da Thaís falando sobre a pesquisa dela também. Acho bem interessante que a gente consiga mais para frente ver esse livro, publicar e, né, divulgar esse livro. Essas lives vão até o final do mês e a gente cada semana discutindo, né, dia de segunda e terça, só avisando que na semana que vem a gente só vai se encontrar na terça, é a única semana que a gente tem um dia só. E dizer que o Motim é um grupo interinstitucional, o FRN, o DESC e o ERJ fundamentalmente, que é a universidade a que eu sou, né, que eu sou professora e sou professora colaboradora das outras duas universidades, inclusive é o DESC, da qual Thais parte, né, de onde ela vem. Né? Então, acho que muito contente, quero que você finde aí com alguma palavra, né, sobre a sua pesquisa, né? Você vai defender certamente no final do ano que vem, ou início de 2020, 2022, não sei, mas essa pesquisa vai sair, né, como dissertação daqui a um pouquinho. E aí eu queria que você fechasse, né? Porque eu acho que é mais importante que você feche do que eu. Pode fechar do jeito que você quiser Ah, fechar. então. Eu vi várias pessoas que me acompanharam nessa minha trajetória, que estão aqui na live, que me acompanharam nessa trajetória de infância, adolescência, ainda são próximas a mim, então foi muito difícil também falar sobre isso. Eu estou num quarto na casa dos meus pais, eu não estou em Florianópolis agora, então isso também foi muito delicado falar sobre isso aqui, porque aqui é um lugar que me acolhe muito, mas que também tem várias rupturas, né? Tem várias questões aqui, mas bom, primeiro eu quero agradecer, Lu, ao convite, agradecer também a coleguinha de pré. Não Cresceu falei, junto com ó. ela na cultura do município. Diz que Isso, você saiu de Concórdia para o mundo, falaram aí no olha só. começo. Mas, mas agradecer essa oportunidade, porque como eu tô na UDESC, né? Aí tem 25 segundos. Então eu vou dizer muito obrigada a todo mundo. E muito obrigada, Lu, obrigada, Motinho, obrigada a todo mundo que participou da live. E é isso, vamos construir pensamentos juntos. E procurem saber sobre gordofobia, porque às vezes a gente reproduz gordofobia, é gordofóbico, sem saber. Então procurem entender, procurem
pensar sobre isso. Muito obrigada.